Então, mais uma vez, né, boa noite a todos. Vamos começar nossos estudos do domingo. Mais uma vez, agradecer a Jesus a oportunidade aqui do trabalho e do estudo, né, e que possamos tirar boas lições e bom proveito para colocar em prática no nosso dia a dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os males. Que assim seja. Então vamos lá, Sandra, começar o estudo hoje, né? O capítulo A Queda de Otávio, não é isso? Espera aí, gente, um minutinho. Tá bom. O Vicente chegou de Paulistas, vocês sabem? Não Eu sei. não, que ele estava lá. Não sei, Boa Capaz noite, dele não ter, capaz dele não ter chegado, porque ele foi Guilherme. com o Guilherme e a família. Capaz dele não ter chegado. Bem pode provável. começar? Pode sim. Boa noite a todos e vamos começar o estudo. Capítulo 7, A Queda de Otávio. Eu achei importante a colocação aqui para a gente se inteirar mais as nossas quedas. Então, Emmanuel diz, os médios, de uma maneira geral, são grandes devedores. Eles falharam fragorosamente, ou seja, são ações que causam grande repercussão no passado, no aspecto do conjunto, né, como é que fala? É coletivo. Foram maus políticos, maus governantes, corruptos, pessoas que usaram mal da sua capacidade de influenciação alheia. E nessa dívida, falimos em 3 coisas: poder, dinheiro e sexo. São 3 situações que nos levam a exacerbar o orgulho, egoísmo e a vaidade. E é justamente isso que devemos combater dentro de nós. O Espírito da Verdade nos diz que o orgulho e egoísmo são o maior entrave ao progresso moral. Atua como a principal chaga que impede a evolução dos sentimentos e a vivência da caridade. Então, médios que se consideram numa posição melhor do que os outros, seja por talento, importância espiritual ou proximidade com os espíritos, estão frequentemente caindo nos obstáculos da mediunidade, especificamente o orgulho e a vaidade. Então, lá atrás, a gente teve uma queda em relação ao orgulho e à vaidade. E a gente não pode deixar acontecer que a nossa queda seja através da mediunidade, né? Que a gente cai de novo. E vai caindo, caindo e caindo cada vez mais. Então, a mensagem é essa. Na visão espírita, a mediunidade é uma ferramenta de trabalho e caridade, e não um título de nobreza. Alguém quer falar alguma coisa? Por enquanto, acho que ninguém levantou a mão ainda não, Sandra. Eu te aviso aí. Então, passa, William, aqui, por favor. Então, o capítulo começa com André pedindo a Vicente que apresentasse as irmãs Isaura e Isabel, que havia solicitado providências para Otávio. Então, o intuito de André é de aprendizagem, né? É alcançar novos valores educativos sobre a tarefa, porque lembra que lá atrás, no capítulo 1, ele sondava os espíritos e querendo saber da vida alheia, por assim, por nada, né? Então, aqui, aí, ao longo do tempo, ele começou a se instruir para aprender.
Então, Otávio, que não possuía títulos acadêmicos, é isso mesmo, gente. Otávio, que não possuía títulos acadêmicos, constata que a situação dele é pior. André ignorava a existência do mundo espiritual, enquanto Otávio tinha conhecimento do Evangelho e das verdades espirituais. Esse conhecimento do Evangelho, da imortalidade da alma, lei de causa e efeito, do mundo espiritual, reencarnação e etc. No mundo espiritual, o que mais importa é a moralidade. É ela que define o nível espiritual. Não que o estudo e o conhecimento não seja importante. Passa o ele, por favor. O Espírito da Verdade nos aconselha a amar e instruir. Daí conclui-se que o amor, como primeiro mandamento, é o mais importante. O grau de amor é que define a sua posição no mundo espiritual. Então, a gente tem muito conhecimento e pouco amor no coração. Aí eu noto que no centro nós devemos falar mais de Jesus, sabe? Porque no centro espírita as pessoas têm muito conhecimento. E a gente deve falar mais no Evangelho, seja orientando os espíritos, tanto o médium como o atendente, deve colocar, é uma opinião minha, tá, gente? É pessoal. Deve colocar mais o sentimento. É claro que e deve instruir, mas, assim, eu acredito que os espíritos que vão ali, eles conhecem. Todos sabem que matar é errado, que roubar é errado, mentir é errado. Então, a falta deles é de amor, é de compreensão. Aí está o acolhimento. Então, assim, se a gente colocar o sentimento, seja na hora da passividade ou na hora do diálogo, eu acho que faz muito mais efeito, entendeu? Porque todo mundo sabe o que é errado, o que é certo. Alguém quer falar alguma coisa? Ô, Sandra, mas é importante a gente observar também que, apesar da gente já ter ciência, né, de muitas coisas, o que vai, pelo menos assim, eu acredito, que faz com que realmente a gente aprenda é a gente passar por determinadas experiências, né? Por exemplo, a gente que trabalha muito ali nas reuniões mediúnicas, né, com o diálogo com os espíritos sofredores, vamos dizer assim, tem muitas situações que a gente vai dialogar lá, que você nunca viveu aquela dor que aquele espírito está sofrendo. E às vezes fica até difícil, né, de você tentar acolher, né, que você nunca viveu. Mas há algumas experiências que a gente já viveu, aí fica até mais fácil. Eu tenho percebido isso, né? Então, às vezes, a gente só aprende mesmo quando você passa por determinada situação. Exatamente. Uhum. Mas eu estou falando assim, de uma maneira geral, o mais importante é o amor. Tanto é que o Espírito, na verdade, diz: o amor vem em primeiro lugar. Então, é claro que a instrução é importante, mas o amor ainda vem em primeiro lugar. E há a possibilidade, eu como médico psicofônico, eu sei, quando eu dou passividade ao espírito, eu procuro buscar todo o meu sentimento de empatia. Tem como fazer isso, porque eu ainda acredito que o amor é o mais importante. Inclusive, eu peço ao atendente para no final, eu peço isso muito, Mauro, no final, para fazer uma oração. Eu acho de extrema importância. Mas tem atendente já que já me falaram, isso é individual de cada um. Bom, eu respeito a opinião de todo mundo, mas assim, eu sinto falta. Quando o atendente não faz, eu mesma faço. Porque por causa da energia, né?
a gente eleva a vibração, aí tanto o médium como o espírito acaba recebendo aquela energia do alto. Então é isso aí. Alguém quer falar alguma coisa mais? Por enquanto ainda não. Mesmo recebendo mensagens repletas de amor e sabedoria, Otávio caiu a si mesmo, obedecendo à imprevidência e à vaidade. No diálogo com André, Otávio conclui que as tarefas espirituais são de interesse eternos. Quanto mais conhecimento das verdades espirituais, maior responsabilidade do espírito. Os aprendizes ou beneficiários nos templos da revelação nova podem referir-se a determinados impedimentos, mas o missionário é obrigado a caminhar com o patrimônio de certezas tais que coisa alguma o exonera das culpas adquiridas. O que resume isso é, quanto mais conhecimento, maior a responsabilidade. André pergunta o motivo do martírio moral de Otávio. Otávio afirma que perdeu maravilhosa oportunidade de elevação. Então, quando a gente está aqui no mundo, né, porque a gente está no mundo mesmo, então tem muitas distrações e tem mesmo. Então, se a gente não vigiar, não assim persistir e, e ter disciplina, a gente acaba distraindo. Então, esse exemplo do Otávio foi ótimo para a gente, né? Porque tem tudo a ver com a nossa vida. Então, é isso. Passa, por favor. Oi, Valéria. Ô, Sandra, eu concordo com você quando você disse ali no princípio que o amor é fundamental. Porque esses irmãos, quando chegam, eles não estão precisando de que você depõe os seus conhecimentos para eles, eles estão precisando de amor, de acolhimento. E quando você abre o seu coração, né, que você faz a prece, igual você falou, aí você abre campo para a espiritualidade te intuir. Porque a gente ali é só um instrumento, a gente não é nada. Se não for espiritualidade para nos intuir, para nos envolver, para chegar a levar o que eles precisam, nada sai. E sem amor é muito mais difícil. É muito mais difícil a gente chegar até eles e eles se sentirem acolhidos, né? E abrir o coração para uma renovação. Né, Valéria? Porque quando a gente percebe que quando o espírito chega revoltado, a gente vê que a vida dele foi difícil, às vezes teve uma infância de desamor, de não cuidado, então aí ele se revolta. O que falta? Um amor. Então, assim, eu acredito que isso é em todos os casos. Todo espírito que chega ali, ele tem uma demanda. E, geralmente, a maioria das vezes, aliás, é falta de amor. E todos nós, a gente precisa de colo, né? Como a Isabel mesmo disse. Às vezes a gente precisa de colo, às vezes a gente precisa de informação. Mas, gente, toda pessoa que adentra a casa espírita, a gente não é, assim, é uma opinião minha também, não tem como avaliar a pessoa. Então, a gente deve acolher, mas, assim, direcionar é complicado, porque a gente não dá conta nem da nossa vida. Eu tenho muitas pendências, inclusive no meu lar, que eu nem consegui resolver as questões aqui ainda. Então, eu penso assim, quem sou eu para dar uma direção? Como o Henrique disse hoje, né? Quem não foi, perdeu, porque foi fantástico hoje. A caminhada é individual. Então, a gente não deve violentar o outro. Sabe? E todo mundo sabe de si, cada um tem um tempo e um caminho. Então, isso vale para encarnados e desencarnados. Então, assim, e quando a gente aplica o amor, a gente não erra, sabe? Não tem como errar.
Alguém mais quer falar alguma coisa? Além disso aí também é interessante, Sandra, eu acho que os dois são muito importantes, tanto o amor quanto o conhecimento, né? Se a gente trouxer para a nossa esfera aqui dos encarnados, por exemplo, quando você está com uma dor física, sei lá, machucou o pé, torceu o pé, quebrou a perna, qualquer coisa do tipo, eu posso te dar o maior amor do mundo, mas não vai estar tirando sua dor ali, eu posso estar te acolhendo, fazendo várias coisas ali amorosas, não vai estar resolvendo sua dor. Se eu não tiver o conhecimento técnico, no caso de um médico, para te passar um medicamento, fazer uma cirurgia e resolver o seu problema, eu não vou estar tirando a sua dor. Então, essa analogia, eu acho que é importante também a gente ter esse conhecimento do mundo espiritual, talvez a gente possa utilizar dessas técnicas para auxiliar ainda mais, entendeu? O amor é importante, mas a técnica também é muito importante. Hoje, como encarnado, a gente não sabe, mas existem muitos recursos, né, que são utilizados para aliviar o sofrimento desses espíritos que estão em sofrimento. Tá bom Sim, mas a gente eu não, pensar nisso. eu não disse que o conhecimento não é importante. Eu Eu sei disse que você não disse, eu entendi. Ambos são importantes, mas eu estou apenas chamando a atenção para o outro lado também, entendeu? ok, obrigada. Alguém, a Olha, Isabel, aqui, ó, tem a Ana que levantou a mão e a Isabel também. Eu só não vi na frequência quem foi. Eu acho assim, primeiro o que a Sandra comentou da oração, né, fazer uma oração com o espírito. Eu entendo que isso aí, às vezes, passa muito mais pelo médium do que com quem está dialogando. Porque o espírito, antes dele se comunicar, pelo menos comigo, funciona assim. Antes dele conseguir dialogar, eu estou dialogando com ele. Eu estou ali num processo de me conectar com ele até para conseguir sintonizar com ele para passar, para ele conseguir falar o que ele precisa sem muito da minha interferência. Porque tem a nossa interferência, né? A gente sabe. Mas eu discordo um pouco, Sandra, do que você falou sobre direcionar as pessoas que estão na casa espírita em qualquer lugar. Porque eu acho que é aí que entra a questão do estudo. Porque mesmo que nos falte, se a gente tem o estudo e a gente tem o preparo, a gente passa a ser médiums. E aí a espiritualidade ela vai utilizar das ferramentas que a gente tiver à disposição para socorrer alguém que precise mais do que nós. Então, eu acho que mesmo que a gente saiba que a gente tem as nossas pendências em casa, no trabalho, onde quer que seja, a gente estudar, a gente se preparar, a gente criar ferramentas para a espiritualidade usar disso quando for o momento, é o caminho. Porque se a gente for colocado ali dentro da casa como trabalhadores e a gente não se sentir preparado, eu entendo que perde um pouco o propósito, a gente se nega um tarefeiro. A gente está ali como alguém que está precisando mais de ajuda do que podendo ofertar. Então, eu acho que a gente também tem um pouco mais de confiança, sabe, no que a gente já tem de arcabouço. São nas tarefas que a gente desenvolve, às vezes, a tolerância para fora de lá. Hoje em dia, por exemplo, eu entro, e toda vez quando eu enfrento uma situação fora de lá, eu falo, nossa, mas se fosse alguém no centro, se tivesse lá, como é que eu estaria agindo? Eu estaria agindo com amor, com tolerância, ou eu estaria sendo irritadiça igual eu estou sendo aqui agora? E me dá a chance de sair um pouco daquela vibração mental, porque a tarefa ela está me dando novos recursos, né, uma nova tolerância na vida. sim. Então, eu acho que a gente expandir um pouco o nosso olhar nesse sentido, eu acho importante. Ô, Ana, há muitos anos atrás, foi lá na década de 2000, eu fazia a campanha do quilo com o Vicente. Eu fiz muitos anos. Aí chegou uma moça, aí o Vicente pedia para eu ir com ela em determinada rua fazer a campanha do quilo. Aí essa moça, ela tinha muitas demandas, sabe? Mas eu observava nela um potencial muito grande. Qual foi o meu papel? Da direção, não. Eu procurei incentivá-la, a autoestima, encorajá-la, entende? Bom, é assim que eu penso, eu respeito a sua opinião.
Mas Eu eu acho concordo, eu complicado. concordo. Eu acho que a gente não, eu acho que direção também, eu concordo que a gente falar por nós mesmos, a gente tem que ter cautela. Mas eu acho que a gente também tem que avaliar quem está falando, qual que é o conteúdo que está saindo da nossa boca, porque, né, principalmente você que é psicofônica, você pode ser usada, por que não? Né, para passar, para falar alguma coisa para alguém. Mas é aquilo, né? Mas eu acho que a gente convence muito mais pela ação do que qualquer outra coisa. Ela vendo você ali, fazendo a campanha do quilo, vendo você que tem as suas dificuldades, lutando com você, né? Lutando o bom combate de Paulo de Tarso. Pronto, já é a direção mais preciosa que ela pode ter. Sabe, você não encontrou alguém que está lutando ali para ser melhor. Eu acho que isso dá. Bom, e essa moça, eu estava passando uma dificuldade, e hoje essa moça está no centro e escreve livro. Eu conheci ela lá atrás com a autoestima baixa. Então, hoje, ela mudou totalmente. Mas fui eu que falei assim, faz isso, isso e aquilo? Não. Ela tomou o seu próprio caminho, entendeu? Porque o caminho é individual. O meu papel ali foi encorajá-la, e ela ficou muito grata. Aí eu estava passando por dificuldade esses dias. Aí eu perguntei para ela, eu liguei para ela, o que que eu faço? E ela abriu os meus olhos, assim, em uma dificuldade que eu tinha há anos. Ela me deu um clarão assim, Sandra, você tentou isso? Então, aí é como o Willi que diz, angarieis amigos, sabe? Porque amigos são instrumentos, e eles podem até palpitar na nossa vida, porque eles nos conhecem. Agora, o que eu quis dizer é que eu acho perigoso a gente ditar comportamentos para quem adentra a casa, mas eu respeito a sua opinião, que quer tentar, que quer... Mas Então, eu assim, acho muito complicado. não, sim, não, comportamento não, eu tô dizendo de outras coisas, comportamento nem dentro nem fora. Mas eu quis dizer isso, é que Sim, não, quando uma comportamento pessoa não. adentra a casa, a gente, se a gente não sabe o que falar, silencia. Mas a gente deve encorajar a autoestima a pessoa a buscar tarefa, não adentrar na vida dela. É isso que eu quis dizer, entende? Que eu acho ainda muito complicado. E aquela pessoa está lá na palestra vários anos e ela não faz nada. Gente, é como o Henrique diz hoje, cada um tem seu tempo. A gente não deve violentar. E não somos nós que vamos avaliar o tempo da pessoa, acordar. É ela que sabe da sua vida. Aí eu disse, eu não dou conta nem da minha vida, eu não resolvi nem as minhas questões pessoais, aí eu vou querer meter na vida do outro e ditar regras. Não, você deve fazer tarefa. Não, você está sentado. Você deve. Não. Sabe, eu acho muito complicado. Assim, muito. Isabel. Ô, Sandra, eu acho o seguinte, igual hoje, até no estudo, né, quando eu falo que quando a gente chega na casa, a gente está buscando realmente acolhimento, que o Henrique estava falando disso hoje, mas, ao mesmo tempo, chega um momento que a gente precisa despertar. E, às vezes, umas palavras que a gente escuta é que nos fazem abrir os olhos, não é? Igual você, não foi uma palavra conversando com a pessoa que você abriu seus olhos e falou, tá aí. Às vezes é numa palestra que eu estou assistindo que me desperta alguma coisa. Então, a gente não deve realmente impor para ninguém, né, faz isso, até porque, primeiro, que nós não somos donos da verdade, segundo, que nós não somos perfeitos, e tem a questão também que cada um, eu acho que tem um caminho, né, não quer dizer que todo mundo vai ter que ficar ali numa casa espírita e que o caminho seja só esse, né, às vezes o caminho da pessoa é outro, mas que a gente tem que pensar o seguinte, a gente está fazendo o estudo pensando em nos aprimorarmos na questão da mediunidade. Os mensageiros, ele traz questões que são sobre a queda do médium. Quando a gente pensa nessa questão da queda do médium, e a gente fica pensando nessa questão assim do acolhimento, nós como médiums, se a gente ficar esperando o tempo todo que a espiritualidade passe a mão na nossa cabeça,
a gente não muda. Então, primeiro que a gente está aqui, né, às vezes, mais pedindo do que fazendo. E a gente tem que, realmente, assim, a gente recebe muito, e acho que a melhor forma da gente retribuir o que a gente recebe é trabalhando, é pelo trabalho. E aí a gente pensando no seguinte, então nós vamos começar a aprimorar, né? Eu acho que é na questão do trabalho que a gente começa a nos conhecer e a ver o que a gente precisa modificar, aprimorar alguma situação ou outra, né? Assim, melhora um pouquinho. E eu acho que isso vem com o trabalho. E aí, essa questão, quando a gente fala assim, pensa no médium lá, igual você citou o exemplo do dialogador, né? Eu concordo que a espiritualidade, ela utiliza as ferramentas que nós temos, mas ele também requer o nosso conhecimento. Aí vem a importância do estudo, né? E a nossa intuição. Então, se a gente se coloca à disposição ali, então nós estamos à disposição querendo servir. E, ao mesmo tempo, a gente busca conhecimento. Então, a espiritualidade está o tempo todo utilizando essas ferramentas que nós temos. Então, acho que essa questão, nós estamos ali muito mais como instrumentos, né? Então, a questão é essa, a gente confiar que a intuição vem, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, essa questão de buscar conhecimento, a questão mesmo de falar, olha, tudo bem, a gente gosta de acolhimento, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ficar esperando o tempo todo assim, aí você só colhida, eu vou ser colhida, mas cada um tem um tempo. Mas qual que é o tempo de cada um? A gente não pode realmente determinar que cada um tem seu tempo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber como despertar isso no outro, coisa que é muito difícil. Eu fico pensando que a única maneira de despertar é pelo exemplo. Pelo exemplo como? No trabalho. Então, o que eu vejo, assim... E aí, pensando, né? Inclusive, as palavras, isso é um trabalho. Mas as palavras não podem ser ditas de forma aleatória. Precisa de um conhecimento, precisa de estudo. Então, a gente vai vendo que a gente o tempo todo tem que se preparar para ser médium, né? Então, a gente não pode simplesmente só estar à disposição, né? Só ter boa vontade, a gente precisa de um preparo. É isso que eu penso. Ok. Paulo, Fernanda? Bom, hoje nós fomos lá, né, no estudo que o Henrique apresentou, né? O Willi, que ele não estava presente, mas a maioria aqui estava presente, e o que eu pude apurar muito do que ele nos apresentou lá, né? Como que a gente deve se preparar para estar na casa espírita, né? E, obviamente, esse preparo começa realmente na própria rotina diária nossa, né? O resultado do que o trabalho produz na casa espírita é a soma do que todos nós estamos produzindo na vida comum, né? E lá eu aprendi também que, tipo assim, dentre todas as tarefas que tem na casa, essa aqui agora é a tarefa do estudo, né? E que quem se disponibiliza para apresentar o estudo tem que se preparar, e o grupo também tem que focar no estudo, né? Por exemplo, o livro dos Mensageiros, ele está falando sobre uma série de depoimentos de cada médico que teve a oportunidade de estar aqui em vários setores, né, da mediunidade, onde eles relatam ali aonde eles caíram, né? Grosseiramente falando assim, para poder resumir as coisas. Então, assim, só convidando para a gente realmente focar, no caso Otávio, entendeu? Para a gente não dispersar muito, tudo que foi dito é muito interessante, mas o tempo vai sendo comido. Ô, Paulo, mas a gente não tem um tempo para estudar o capítulo. O importante é todo mundo absorver, porque não adianta também correr, sabe? Então, assim, e a opinião do outro, da Isabel e da Ana, me enriqueceu e enriquece outros também. Bom, é assim que eu acho. Mais alguém, gente, quer falar? Não, e além disso, que o Paulo comentou também, eu acho que é importante a gente falar um pouco das nossas experiências também, como médios, como seres humanos que estão vivendo essas experiências, né? Porque essas experiências também, a gente
com certeza a gente já falhou em algumas coisas, em alguns quesitos. E também contribui com o aprendizado do próximo, né? Acho que o caso Otávio, no caso, Paulo, é mais um caso, né? É mais um caso. E a gente tem que pegar ali nas entrelinhas, né? O que tem de muito importante para a gente possa utilizar e não cair. Assim como ao longo do livro tem outros casos também que a gente tem que observar, ficar atento e tirar boas lições, né? Para não cair. Acho que nada impede também da gente falar das nossas experiências que também contribuem. Aline, Pode falar. Uma das coisas que eu reparei que vocês estão falando, que é mais importante, o amor ou o conhecimento, as duas coisas têm que andar lado a lado. Eu tenho experiência da seguinte coisa. Tem médiums que dão facilidade a espíritos muito intelectualizados, muito preparados, e a gente, às vezes, se a gente não tiver um mínimo de conhecimento do evangelho ou de conhecimento geral, a gente passa na mão deles. Passa mesmo. Por exemplo, tem espíritos que passam pelo Plínio, por exemplo, que eu não tenho nem calibre para poder conversar com eles. Eu evito a todo custo, infelizmente. Por quê? Que eu reconheço que eu não tenho conhecimento suficiente, por mais amor que eu tenha, acolhimento que eu tenha, certos espíritos não só dependem só de acolhimento e amor. É lógico, para cada espírito tem. Lá, igual você falou, está com dor, está sentindo, sofrendo, está em uma dor absurda, é lógico. Agora, tem espírito que não vai chegar só com dor, não, ele vai chegar com arrogância, ele vai chegar com conhecimento é muito fácil manipular vocês, a gente usa magnetismo para isso. Eles vêm jogando na nossa cara a nossa ignorância mesmo. E tem espíritos, por exemplo, que já aconteceu comigo, deu um livro que chama Atendimento a Desencarnados. Eu recomendo todo dialogador ler esse livro, que é uma folha por capítulo, e é um diálogo transcrito por capítulo, e a argumentação do dialogador com cada um. E no final vem os prós e os contras de cada, uma análise do que foi bom e que não foi bom dentro daquela argumentação. E um dos espíritos, por exemplo, ele estava preso, ele morreu na cadeia, pelo que eu entendi, e ele falou assim, eu não saio daqui enquanto o juiz não reconhecer que eu sou inocente. Ele estava sofrendo, mas ele falou, não vou sair daqui enquanto não reconhecer, eu quero um papel. Aí eu falei, não, está chegando um papel. Ele fala, no livro, o dialogador fala, não está chegando aqui o documento que prova que você é inocente e lavrando a sua soltura. Aí ele falou, então agora eu saio. Achei ótimo. Mas olha que interessante, eu não sabia que podia usar esse recurso, né? E não é que calhou a mesma situação numa reunião mediúnica para eu atender, e eu tive que usar esse conhecimento que eu estudei, que eu li, justamente para falar com ele, que ele tinha um documento, não reconheceram mesmo, o juiz, surgiram novas provas, e você foi inocentado por causa disso, porque ele tinha convicção de que ele era inocente mesmo. Gente, eu não tenho como saber, porque eu não sou médium, igual o Vicente, que vê todo o quadro em volta da situação ali, mas a dor da pessoa eu tenho que ser reconhecido como inocente. Então, não adianta ficar lá passando a mão na cabeça dele, eu tenho que falar assim, pouco conhecimento que eu tenho, lavraram um documento aqui, chegou sua soltura. Vamos supor que eu use até jargões de advocacia. Eu tenho que usar esse tipo de argumento. Então, para cada caso, é um caso. Então, eu acho que o dialogador ele deve ter essa sensibilidade, né, de entender quando é para acolher com muito amor, passar a mão, pegar no colo, e quando não, quando às vezes tem que realmente argumentar com o evangelho, com o conhecimento geral, com conhecimento de vida própria, com experiência de vida, que eu já passei por isso. Se você passou por isso, ou então, igual a Sandra falou, eu não resolvi questões da minha vida pessoal ainda, como é que eu vou argumentar com quem quer que seja? Argumenta da seguinte forma, olha, eu também estou passando por isso. Reconhece que você está no mesmo barco que o espírito que está sofrendo? Mas para mim está sendo assim, eu estou buscando isso e aquilo, porque eu não resolvi isso também comigo, não. O espírito não vai, ele não está achando que ser perfeito, não, que ele não vai te ouvir que ser perfeito, não existe isso, não. Então, às vezes você reconhecer que você está no mesmo barco que ele, você tem dificuldades, é a ponte que faltava para ele entender e te ouvir. Ele falou assim, você não se colocou em situação superior à minha situação.
Eu estou te ouvindo, estou levando em consideração, já ouvi isso. Estou te ouvindo porque você não se mostrou melhor que eu, não achou que era melhor que eu, não se colocou em tom superior a mim. Por isso, agora eu vou escutar o que você falou e vou pensar no que você falou. Entendeu? Olha, eu acredito que isso também é amor, é acolhimento. É acolhimento, mas sem conhecimento também não funciona. Mas eu não falei que conhecimento não é importante. Eu ainda vou bater na tecla que o amor é mais. Com certeza, mas estou dizendo que tem, a gente, ser humano, tem a tendência de escutar, tipo assim, fulano falou que o amor é mais importante, então, no conhecimento de lado. Até na nossa fala, a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque aí a pessoa escuta desse jeito, não, só amor basta, então não vou estudar não, né? Então tem que tomar muito cuidado. É as duas coisas aliadas ao mesmo jeito. Entendo. Paulo? No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, amai-vos e instruí-vos, né? Então, do princípio que parte, que a gente entra, né, no Espiritismo fala-se muito sobre reforma íntima, e fala-se a frase feita, né? A gente tem que se reformar. Mas, na verdade, não se destrincha do que se trata, né? Essa reforma íntima, que só essa frase não ensina nada a ninguém. Então, essa reforma inicia-se no processo em que a gente se ama. O amor começa para nós mesmos. E mais do que para que você se ame, você tem que se instruir para saber o que fazer e o que não fazer. Porque a gente não tem como ajudar ninguém enquanto a gente não tem o que dar. O Henrique falou hoje sobre isso do estudo, né? A gente só pode dar aquilo que tem. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo fala isso, né? Amai-vos e instruí-vos. Então, eu, na minha visão, entendo que esse amai-vos é uns aos outros, mas a gente não pode dar o que a gente não tem. Então, a gente tem que se amar e, como hoje no seminário nós aprendemos, nos capacitar. Porque ele falou uma coisa muito bela, que Deus não capacita os escolhidos. Como é que é? Não capacita, se prepara. Não, eu não vou saber a frase. Ele Deus não Deus... Ai, gente, está anotado. Deus não escolhe os preparados, capacita os escolhidos. Isso, ele não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Isso. Então, e como o Henrique nos ensinou bem, né, que isso faz parte da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio, como nós escolhemos hoje estar aqui estudando e aprendendo, né? Uhum. Ana? Não, é só porque talvez tenha perdido um pouco o tom aqui, porque só uma coisa que o Williker falou, e eu acho que é muito importante, isso está em um dos livros do André Luiz, que é o Desobsessão. O conteúdo do capítulo, certamente ele é rico e a gente tem que focar nele, sim. Mas eu acho que essas trocas, elas são muito importantes, porque eu sinto que no centro a gente não tem esses momentos de falar, dos dialogadores poderem conversar entre si, conversarem com os médios de como foi o atendimento, dar algum tipo de feedback em questão do animismo, você está sentindo a presença de animismo, né, muito presente ou não, dos médios poderem dar esse feedback, igual a Sandra comentou, né, de pedir para fazer uma prece, porque às vezes até para o médium, né, é importante ele ter aquela prece final para ajudar com a energia, ou de dar um feedback para os médios de como está o andamento. Eu acho que esse capítulo, para mim, ele toca muito nesse ponto, sabe, assim, do desenvolvimento do médium, do conhecimento, mas a gente precisa também do feedback para melhorar, em todos os sentidos, assim, a gente é um grupo, né, e um grupo que não se comunica, eventualmente se perde aí, foi igual a Aline falou, né, se a gente não troca experiências, a gente às vezes deixa ali algum recurso, né, que pode passar, e a Aline uma vez ela usou desse recurso de trazer uma vivência dela. Eu lembro que era um espírito assim, que ele estava muito revoltado, não sei se você vai lembrar, Aline, que você usou do seu irmão, da relação de vocês, e assim que a Aline trouxe essa experiência, ele acalmou assim, muito, muito, porque aí ele entendeu ali que alguém estava sendo empático com ele. Hoje, isso é um baita recurso ali para ser usado. E não sei se todo dialogador faz o uso, né, de experiências próprias ali, porque eu já percebi que alguns ficam com receio de tocar em alguns pontos, assim, porque talvez ache sensível. E é um bom recurso. Então, É acolhimento, Ana. Com certeza. Eu lembro sempre da fala de Paulo, eu posso ter tudo, mas se eu não tenho amor,
Eu nada terei. Eu não vou saber de qual, mas é muito interessante. Paulo. Não, é isso que a Ana falou, é muito importante, muito sério, porque realmente agora nós estamos estudando o livro e o capítulo. Mas essa ausência de encontros, mesmo que online, né, para facilitar para todos, seria fundamental ter encontros. Hoje, de 7 às 8, nós vamos, os médiums encontrar online para trocarmos experiências, falarmos a respeito né, do nosso desenvolvimento mediúnico, os dialogadores conosco, isso que a Sandra falou que para ela faz falta a oração. Então, esse tipo de encontro que a Ana comentou é fundamental para o desenvolvimento de todos nós. E agora nós estamos estudando o livro. Eu acho que isso aí é uma pauta para ser anotada, que é muito bom ter, né, um momento propício realmente para isso que a Ana falou. Eu acho que realmente faz muita falta e é importante no momento apropriado. Aline. Na reunião de terça-feira, Dona Odete, volta e meia, faz essa... porque ela nem tem pouco tempo, essa reunião de terça-feira, mas existe uma reunião que a gente usa o tempo de estudo completo e aquelas 15 minutos finais, depois que o mentor termina de falar, ela usa para fazer avaliações e as pessoas vão falar o que está achando da reunião, o que está sentindo, qual que é a sua dúvida. As outras reuniões eu não vejo isso. A nada de terça-feira tem. Não é tão frequente quanto eu gostaria. Poderia fazer a cada 2 meses, a cada 1 mês, sei lá, dependendo da necessidade de cada um. Mas na reunião de terça-feira, a Dona Odete faz isso sim. Eu penso que esse capítulo é enriquecedor, porque se refere a nós. Então, nós temos ainda muitas dúvidas em relação à mediunidade. Nós temos muitas dúvidas em relação à nossa caminhada. É por isso que é importante, como o Willi que disse, a troca de experiência. Porque um vai ajudando o outro. Como essa minha amiga que tá hoje na casa e tá muito bem, cada um ajudando o outro. Então, é assim que eu penso. Então, surgem essas questões durante o estudo, é normal, porque justamente porque se refere a nós e a nossa caminhada. Mais alguém, gente? Acho que não. Pode continuar. Segue Otávio. Depois de contrair dívidas enormes na esfera carnal, noutro tempo, vim bater às portas de nosso lar, sendo atendido por irmãos dedicados que se revelaram incansáveis para comigo. Preparei-me, então, durante 30 anos consecutivos, para voltar à Terra em tarefa mediúnica, desejoso de saldar minhas contas. Então, aqui ele fala que ele tinha muitos débitos, né? E elevar-me alguma coisa. Não faltaram lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos ao meu coração imperfeito. Então, aqui, assim, eu fiz questão de transcrever justamente porque nós passamos por esses cursos, sabe? E muitas vezes nós falhamos. Mas também, gente, é importante a gente se renovar a cada dia. Ninguém resolve as questões muito rapidamente. Por exemplo, há muitos anos atrás, quando eu cheguei na casa, eu fui para segunda-feira a pedido do Ezequiel, ele sugeriu. Aí eu ficava escutando o Adelson, e assim, a primeira vez que eu fui, eu fiquei maravilhada. Bom, eu já conheço isso. Mas tem questões que a gente não resolveu até hoje, então a gente vai mudando de opinião, vai se renovando, e é assim mesmo a caminhada. O Ministério da Comunicação favoreceu-me com todas as facilidades e, sobretudo, 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. Então, são 6 fiadores. Técnicos do auxílio acompanharam-me à terra, nas vésperas de meu renascimento, entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio. Segundo a magnanimidade dos meus benfeitores daqui,
ser-me-ia concedido certo trabalho de relevo na esfera de consolação às criaturas. Permaneceria junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil, animando-lhe os esforços e atendendo a irmãos outros, ignorantes, perturbados ou infelizes. O matrimônio não deveria entrar na linha de minhas cogitações, não que o casamento possa colidir com o exercício da mediunidade, mas porque meu caso particular assim o exigia. Então, não tem relação com a mediunidade, o casamento. É um caso particular dele. Nada obstante, solteiro, deveria receber aos 20 anos os 6 amigos que muito trabalharam por mim em nosso lar, os quais chegariam ao meu círculo como órfãos. Então, são os fiadores, é uma oportunidade de Otávio retribuir, né, o que ele recebeu lá no plano espiritual. Meu débito para com essas entidades tornou-se muito grande, e a providência não só constituiria agradável resgate para mim, como também garantia de triunfo pelo serviço de assistência a eles, o que me preservaria o coração de leviandades e vacilações, porquanto o ganha-pão laborioso me compeliria a não ascender a sugestões inferiores, nos domínios do sexo e das ambições incontidas. Então, parece que ele faliu na área da sexualidade, pelo que ele conta, né, e nas posses materiais. Sandra, basta a gente só fazer uma reflexão a respeito desse tema aqui. A gente tem que pensar o seguinte, aqui está falando, né, com a visão lá do mundo espiritual, que fez o curso, que se preparou, estudou 30 anos, e aqui ele já sabia o que ele iria passar. Uhum. Outra coisa é quando a gente chega aqui, a gente não lembra disso. Você não lembra que aos 20 anos, agora ele falou ali que ele ia ter que cuidar de 6 amigos, ninguém lembra disso, encarnado, né? Então, a dificuldade é justamente essa, porque do jeito que está falando aqui, parece que é muito simples, né? Porque se a gente, por exemplo, assim, se você tem consciência, pelo menos, assim, do que vai estar passando determinadas coisas, se você seguir aquela informação ali, sabendo, aí talvez você realmente escolha e faça, de fato, o que tem que ser feito. Agora, outra coisa é você não saber e ter que fazer pela sua livre escolha, né? E, pelo visto, ele escolheu justamente o contrário. É aí que foi a forma dele, né? Willy, deixa eu só concluir aqui. Desculpa, perdão. E outra coisa que é importante a gente observar, eu já vi o Ezequiel comentando, é que não são todas as reencarnações que têm esse planejamento. Então, acho que no caso dele, deve ter tido algum mérito, né, para se fazer esse planejamento, fazer todos esses estudos, ter esses conhecimentos, se preparou bastante, e mesmo assim, com todo esse amparo, ele falhou, né? Tem encarnação que é praticamente compulsória. Eu não sei como é que funciona esse critério, vem, encarna e vai passando as experiências. É aí que está a dificuldade, entendeu? Pode falar. Willy, eu acredito que quando a gente faz o planejamento, a espiritualidade coloca situações na nossa frente. Então vai muito de escutar o coração e a consciência, entende? Como o caso dele, ele ia receber 6 filhos, iriam aparecer para ele cuidar. Então, assim, tá supondo que é um dever dele, ou isso está na minha frente. Se está na minha frente, então é meu dever. Então, a gente não deve procurar nada fora, e nem grandes coisas, porque nós ainda não temos essa capacidade de assumir grandes responsabilidades. O nosso dever, aqui, no caso dele aqui, seria no lar e no centro espírita. Então, ele correu dos dois, né? Aí, como que a gente vai saber? É só olhar.
Pois é, Sandra, mas pensa bem, Sandra, um jovem de 20 anos assumir 6 crianças para criar, não é fácil, não. Não, claro, se fosse fácil. Não é fácil, não. O cara fala assim, não, eu não vou assumir essa bucha de jeito nenhum, não. Ah, meu Deus, se Né? fosse fácil, seria bom. Ué. Não tem nada fácil para a gente, não, William. Eu sei, porque a gente lê a historinha assim, não, é tranquilo, lá, 20 anos, vai assumir lá 6 crianças, tem que cuidar, mas depois o mundo espiritual vai ajudar, vai vir os recursos e tudo mais, né? Mas nem sempre, a gente não sabe disso. Ô William, olha, eu vou te falar uma coisa, eu nem sei porque que eu estou falando isso, que eu acho super difícil também. Se no planejamento a espiritualidade achar que a gente dá conta, achar não, ter certeza, vem para a gente. Porque nada além das nossas capacidades, entende? Então, se a espiritualidade achou no programa dele que ele daria conta de cuidar de 6 crianças aos 20 anos, e outra coisa, essa questão de idade é complicado, porque eu posso ter 60 anos e ser um espírito imaturo. É claro que vem a juventude, né? Abre as portas para as distrações, né? Mas esse planejamento foi feito com a espiritualidade superior. 6 fiadores. Agora, eles iriam reencarnar porque eles tinham pendências, mas são espíritos superiores. Assim, eu nem sei se eu estou falando isso, eu ri aqui, porque eu acho super difícil. Não é fácil, não. Claro. A Aline quer falar? Pode falar. A gente tem que lembrar também do contexto que esse livro foi escrito, né? Em que época foi escrito. Ter 20 anos hoje, em 2006, é muito diferente de ter 20 anos em 1920, 1930, 1940. As pessoas antigamente amadureciam mais cedo, elas tinham uma vida mais curta, não sei se vocês lembram. Uma pessoa com 40, 50 anos já era considerada idosa, né? Então, a gente pode parecer assim, 20 anos, a menina ainda criança, comparada a hoje. Hoje, esses meninos hoje em dia só querem saber de celular e não quer fazer mais nada. Mas naquela época, 20 anos já era um adulto, já formado. Aliás, com 15, 16 anos já está adulto formado. Já era gente que já era colocado para trabalhar desde cedo, que tinha responsabilidade muito cedo. Não é a realidade da nossa época hoje, né? A gente está olhando com o olhar de hoje. A gente tem que entender o contexto desse livro. E outra coisa que eu percebi a respeito disso é o seguinte: como que é o olhar da gente a respeito das adversidades que a gente acha que é sempre uma desgraça, que a gente acha que é só tribulação, só problema. A gente nunca pensa no futuro, no seguinte, fala assim, cara, eu vou cuidar de 26 crianças e tal. Mas se essas crianças forem importantes a ponto, por exemplo, de uma delas ser cientista e curar uma doença, está na minha responsabilidade de deixar esse ser, preparar esse ser para ir lá na frente fazer alguma coisa muito grande. E eu estou deixando de fazer isso por medo, né? Ou eu não acredito na minha capacidade, né? São 6 crianças que hoje parecem um problema, parecem uma desgraça na minha vida, mas às vezes igual ele falou lá, são 6 entidades amigas que inclusive ele é devedor delas, né? Então, nossa visão ainda é muito tacanha a respeito de futuro, de presente e de futuro. O que a gente acha que é uma desgraça, que é um problema, que é um revés da vida, na verdade é isso que vai catapultar você lá para frente. Igual ele falou do recurso, né? Ele teria um início de vida muito difícil, precisaria dos 6 filhos para poder botar a cabeça dele no lugar, botar responsabilidade, porque se deixar por conta dele, ele iria fazer, como é que fala? Cair nos desregramentos do sexo, do dinheiro e do poder, como ele já tinha feito antes. Ou seja, tudo isso era um freio, mas ninguém quer saber de freio. Todo mundo quer fazer o que quer, atender os desejos principais. A gente não chegou lá ainda. Pois é, mas é isso que eu falo. Tudo isso aí que aparentemente, com 20 anos eu vou cuidar de 6 crianças, é o que você precisa. A gente tem uma visão de que tudo é um problema, e não é. O que às vezes hoje é um problema, lá no futuro vai ser a solução. Então, vamos pensar a longo prazo certas coisas
e não entender tudo como um problema, como uma desgraça, uma tragédia, entendeu? Daí a importância do conhecimento. É Fernanda e Paulo. Não, era isso que a Aline falou, que eu ia falar também, mas já até deu spoiler aí. Pois é. Passa aí, Willy, por favor. Não, agora já são 7 horas, Sandra. Aí acho que Mesmo, só passou rápido. a gente continua na próxima domingo. Beleza? Aí nós paramos aqui, então, aí eu vou marcar aqui para... Marca aí, por favor. Beleza? Beleza. Então, vamos encerrar nossa reunião hoje, né? Eu vou pedir aqui Quem que eu vou pedir hoje fazer a oração? Vou pedir a Amanda para fazer a oração para nós, Amanda. Tá bom. Querido Deus, amado Mestre Jesus, espiritualidade que nos acompanha em mais um dia, em mais um estudo, queremos agradecer a oportunidade de estar aqui mais um dia e aprender um pouco mais sobre a vida no mundo espiritual e a nossa vida presente, sobre planejamento encarnatório, para que possamos a cada dia fazer melhores escolhas e assim quitar o tanto que devemos. Pedimos por todos aqueles que participam do grupo e não puderam estar aqui hoje e que possamos estar juntos na próxima semana, aqui novamente, estudando mais esse capítulo. Que assim seja. Obrigada, gente. Obrigado. Boa semana, gente. Boa semana. Tchau, Tchau, gente. Vamos. Obrigada. Boa noite, pessoal. Gente. Boa noite. Boa semana para todos. Boa noite, boa semana. William, Oi. você não estava lá hoje, na hora que nós saímos de lá, eu fui pegar meu celular. Eu vou mandar para você uma cachorrinha que está para adoção. Na hora que eu abri, o nome que eles deram para a cachorrinha, Maria Francisca. Olha a coincidência, hein? Eu falei com o Paulo, falei, alguém vai ter que adotar ela, eu vou mandar para você. Já aproveitar que vocês estão aqui também. Olha que fofinha. Pode mandar que a gente publica. Aqui, aproveitar o Williker aqui, porque eu tinha até conversado com o Williker do convite que a gente ia fazer para vocês fazerem estudo. Vocês não falaram se vocês aceitam ou não. Eu já disse que eu vou avaliar. É para sem ser essa. Peraí. Sem ser essa segunda. É outro mês, né?